Feliz sábado para os irmãos. É bom estar aqui com vocês numa outra ocasião, para nós conversarmos um pouco mais sobre a palavra de Deus. É bom ver a igreja retornando pouco a pouco desse período de pandemia, embora ela ainda não tenha cessado, mas é bom ver vocês aqui sentados nos bancos, louvando a Deus, ouvindo da palavra. Eu lembro que eu vim a primeira vez nessa série na crença número 5. Estava praticamente só eu aqui, minha namorada Isabelle e a equipe de gravação, nenhum outro irmão. Então é muito bom ter a companhia de vocês outra vez para nós aprendermos mais da Escritura. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a crença número 19, a lei de Deus. Antes de nós começarmos a exposição da palavra por si, deixe-me ler com vocês como o Nisto Cremos, que é o nosso livro oficial de crenças, ele resume o modo como nós cremos, nossas 28 crenças fundamentais. Deixe-me mostrar como ele resume a crença número 19 sobre a lei de Deus. E ela diz assim, esse texto que eu vou ler com vocês é o que é votado na Assembleia da Associação Geral a cada 5 anos. Então, o último texto votado, e que está presente no Isto Cremos, que não foi alterado ainda, é esse aqui que vocês vão ouvir agora. Os grandes princípios da lei de Deus são incorporados nos 10 mandamentos e exemplificados na vida de Cristo. Expressam o amor, a vontade e os propósitos de Deus acerca da conduta e das relações humanas e são obrigatórios a todas as pessoas em todas as épocas. Esses preceitos constituem a base do concerto de Deus com o seu povo e a norma no julgamento de Deus. Por meio da atuação do Espírito Santo, eles apontam para o pecado e despertam o senso da necessidade do Salvador. A salvação é inteiramente pela graça e não pelas obras, e seu fruto é a obediência aos mandamentos. Essa obediência desenvolve o caráter cristão e resulta em uma sensação de bem-estar. É evidência do nosso amor ao Salvador e de nossa solicitude pelos seres humanos. A obediência da fé demonstra o poder de Cristo para transformar vidas e fortalece, portanto, o testemunho do cristão. Então, esse é o resumo da crença número 19 sobre a lei de Deus. E nós vamos expandir esse resumo aqui, explorá-lo um pouco mais para ver como a palavra nos revela passo a passo cada um desses pontos. Pensem que cada ponto, cada frase dessas que você ouviu, quando ela passa numa assembleia de associação geral, ela é pensada, repensada. Será que essa frase está correta mesmo? Será que a gente não tem que mudar um termo aqui e outro ali? Será que a frase expressa perfeitamente o que está nas Escrituras? Então, em todas as assembleias, que acontecem a cada 5 anos, as nossas crenças fundamentais passam em revista e se a terminologia, se a linguagem está ok, ela permanece, não é alterada. Mas se a igreja percebe que alcançou uma forma melhor de expressar aquela verdade, ela acaba modificando um termo ou outro. Então, o que vocês acabaram de ouvir aqui é o modo básico como nós acreditamos. Mas vamos conversar mais diretamente sobre os pontos específicos acerca da lei de Deus. O que é a lei de Deus? Do que é que ela trata e quais são as suas funções para a vida do cristão? Quais são as suas funções, mesmo que não existisse nenhum crente sobre a face da terra? O que é a lei em si mesma? Eu gosto muito de uma comparação sobre a lei como um espelho. Ela é usada tradicionalmente nos nossos estudos bíblicos para falar da lei como um espelho para nós. Nós vamos ao espelho e nos olhamos. Mas aqui eu estou usando a comparação de um outro ponto de vista. A lei é um espelho, mas ela é um espelho para o próprio Deus. O que você vê quando vai diante do espelho? Não é a sua imagem reproduzida de modo perfeito? Deus também, quando olha para a sua lei, vê a sua imagem reproduzida de modo perfeito. O espelho da lei de Deus reflete o caráter santo, perfeito, incontaminado do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Então, quando nós aprendemos mais sobre a lei de Deus, nós também aprendemos mais sobre o próprio Deus. Por isso vamos fazer uma breve investigação bíblica aqui sobre esse assunto. Primeiro ponto que eu quero abrir com vocês, abram comigo no Salmo capítulo 19. Livro dos Salmos, capítulo 19. Vamos dar um passeio bom hoje, viu, pelas Escrituras, então já vão preparando aí as mãos e os dedos de vocês para folhearem as páginas.
Salmo 19, eu vou ler o verso 1, mas mantenha ele aberto. Diz assim: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. O salmista começa esse louvor a Deus, esse salmo, proclamando que quando ele olha para a criação, ele percebe ali o dedo de Deus. Os céus ou o firmamento proclamam a glória de quem Deus é. A natureza é uma expressão de Deus. Porém, a natureza ela é uma expressão limitada de quem Deus é. Quando nós olhamos para o mundo natural, conseguimos discernir que ali existe um poder criador, uma mão perfeita que fez aquelas coisas, mas o mundo natural em si mesmo não consegue revelar para nós algumas coisas sobre Deus. O mundo natural não revela, por exemplo, que Deus é todo amor. O mundo natural não consegue revelar para nós, por exemplo, que Cristo veio em nosso lugar morrer por nós. O mundo natural não consegue revelar, por exemplo, que um dia Jesus vai voltar a esse mundo para nos resgatar. Há muitos pontos sobre quem Deus é, sobre o seu plano e a sua obra, que não estão revelados ali no mundo natural. Por onde então Deus revela essas coisas? Veja comigo nesse mesmo salmo, só que o verso 7. É dito assim: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. E os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. Esse salmo, irmãos, está escrito no que a gente chama de estrutura de paralelismo. O que é um paralelismo? É quando você repete uma mesma ideia, mas com duas frases diferentes. Por exemplo, se eu dissesse: aquele rapaz é muito alto, este moço tem uma estatura elevada. Vocês percebem que são duas frases, mas que expressam a mesma ideia? Você percebe isso ao longo de todo esse salmo. O verso 1, por exemplo, que nós lemos, né? Os céus proclamam a glória de Deus, e logo abaixo ele repete uma outra frase, mas que tem o mesmo significado. E o firmamento anuncia as obras de suas mãos. A mesma coisa acontece nesses últimos versos que nós lemos. Os termos que ele utiliza aqui, por exemplo, lei, preceito, testemunho, juízo, se referem todos a uma coisa só: a expressão da vontade de Deus. A lei de Deus, como ele chama nesse capítulo, ou os seus testemunhos, seus juízos, seus preceitos, são uma expressão de quem Deus é. É por isso que quando você lê, nós notamos tantas características de Deus na sua lei. Ele diz, por exemplo, que a lei é perfeita, a lei restaura a alma, a lei dá sabedoria aos simples, a lei, os juízos de Deus aqui são puros, são retos. Você percebe que são todas características de Deus? Na verdade, irmãos, Deus não pode emitir nenhuma lei que seja contrária a quem Ele é. Deus é perfeitamente coerente. Tudo que Ele faz, que Ele diz e que Ele ordena, são simplesmente uma expressão natural de quem Ele é. Portanto, a lei dele é uma expressão natural de quem Deus é. Por isso que ela tem todas as características de quem é o nosso Senhor. Conhecendo mais sobre a lei de Deus, nós conhecemos mais sobre a pessoa do próprio Deus. Veja que Deus poderia não ter emitido leis para nós, né? Um outro salmo diz que o Senhor escolheu revelar a sua lei para o seu povo de Israel. Algumas pessoas às vezes ficam lendo esses textos e criando ideias malucas. Alguns dizem assim, por exemplo: quer dizer que a lei que Deus deu servia apenas para Israel. Como assim? Não é exatamente isso que o texto está falando. Quando o texto nos fala que Deus revelou a sua lei para Israel, ele está afirmando que Deus tinha um povo e que esse povo estava receptivo à sua lei. Então, Deus se expressou e revelou as coisas sobre quem Ele é para este povo. Deus não poderia revelar sua lei para um povo que não quisesse saber nada a respeito dele. Então percebemos que a lei de Deus nada mais é do que uma expressão de quem Ele é. Agora, para que é que serve essa lei, além de conhecer a Deus? A lei, irmãos, ela tem vários propósitos. Com certeza, num único sermão, não seria possível esgotar todo o assunto da lei. Mas os dois primeiros propósitos da lei que eu quero explorar com vocês aqui são: a lei serve para mostrar-nos o que é bom e a lei serve para mostrar-nos o que é mal. A lei é a norma, o padrão, a régua que Deus usa
para discernir o que é certo e o que é errado. Veja comigo um texto muito famoso, 1 João capítulo 3. 1 João, no capítulo 3. Está lá logo antes de Apocalipse. Primeira João no capítulo 3, e no verso 4 e 5, nos é dito o seguinte: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabeis também que ele, Jesus aqui, se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Continue lendo comigo, só que até o verso 8. Todo aquele que permanece nele, em Jesus, não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu nem o conheceu. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Aqui, João expressa várias ideias importantíssimas para o ser humano sobre a lei de Deus, para o mundo cristão e especialmente para nós adventistas do sétimo dia. Em primeiro lugar, ele estabelece para nós aqui que a lei é o que define o pecado. Como nós sabemos o que é pecado? Pecado é tudo aquilo que se desvia da lei de Deus. A lei de Deus ou a sua vontade, são duas coisas sinônimas, né? É o que define o que é o certo ou errado. Afastar-se da vontade de Deus, afastar-se da lei de Deus é o pecado, e aproximar-se dela, segundo o que João coloca para nós aqui, é o que ele chama de justiça. O oposto de pecado, o oposto da transgressão, é o cumprimento da lei, ou como ele coloca, a justiça da lei. Nós só conseguimos estar na justiça da lei, só conseguimos obedecer à lei de Deus, João nos diz, se nós estamos em Cristo. Nós somos incapazes por nós mesmos, por causa da nossa natureza pecaminosa, de obedecer à lei de Deus, de praticar a justiça, se nós não estivermos em Cristo. Então, as primeiras ideias que a gente deve coletar aqui na mente são essas. A lei nos mostra o que é errado e o que é correto. E ao nos afastarmos da lei, que também é afastar-se de Deus, cometemos pecado. Ao nos aproximarmos dela, também nos aproximamos de uma vida de justiça, mas isso só é capaz de ser feito se estivermos em Cristo. É por isso que o mundo não pode obedecer à lei de Deus. O mundo é incapaz de obedecer à lei de Deus, e aqui nós temos uma fronteira entre a igreja e o mundo, porque o mundo não tem Cristo. Como o mundo não recebeu Jesus em seu coração, então também são incapazes de obedecer à vontade de Deus. O que João nos apresenta, de modo mais amplo ainda, é que essa forma de se comportar do mundo não se originou no mundo. Ele nos diz no verso 8 que a origem do pecado está em outra pessoa, alguém que é de fora deste mundo, no caso, Satanás ou o diabo. Ele diz que o diabo vive pecando desde o princípio. Quando ele fala que o diabo vive pecando desde o princípio, nós temos que ter uma perspectiva correta aqui do que é que ele está querendo falar. A palavra pecado aqui, irmãos, é a palavra hamartia. Até para quem gosta de estudar teologia aí, né, sabe que existe um ramo da teologia que é a hamartiologia, o estudo do pecado. E João nos faz equivaler aqui, ele diz que hamartia, o pecado, é equivalente a uma outra palavra que ele usa, a palavra anomia. Veja, a palavra nomos na língua grega significa lei, e a palavra significa ausência ou oposição. Então, quando ele nos fala de anomia, transgressão da lei, ele está falando de uma oposição intencional à lei. Em outras palavras, o diabo vive pecando desde o princípio, porque desde o princípio ele faz uma oposição direta contra a lei de Deus. Vocês já estudaram a doutrina do grande conflito, ou vão estudar a doutrina do grande conflito, e devem lembrar ali que o pecado começou no céu com um ser de luz, Lúcifer, que se tornou Satanás. Nomes tradicionais que nós damos para ele, já que não sabemos o verdadeiro nome, né? Lúcifer tornou-se Satanás porque ele se tornou o adversário. Adversário de quem? De Deus e da sua lei.
Muitos não conseguem conectar direito as coisas quando a gente chega nesse ponto. Porque alguns dizem, não, Satanás ele tinha um ódio, uma inimizade contra Deus. Aí outros dizem, não, Satanás ele tinha um ódio, uma inimizade contra Cristo. Outros dizem, não, era contra os anjos. Aí outros dizem, não, era contra a lei. Qual a ideia correta? O fato é que todas essas ideias, irmãos, estão integradas. Lá no princípio, antes de o pecado começar, o pontapé inicial do pecado foi o seguinte: Lúcifer, o anjo de luz, vivia num ambiente perfeito, regido pela lei de Deus. Os salmos nos dizem que justiça e juízo são a base do seu trono. A base do governo de Deus é a sua lei. Às vezes nós interpretamos a lei de um modo muito pessoal, né? Como se fosse apenas algo para nós. Não, a lei de Deus ela é universal. Deus rege o universo inteiro, galáxias, planetas, todo o mundo consciente que existe, através da sua lei. A base do governo universal de Deus é a sua vontade ou a sua lei. Pois bem, Lúcifer se opôs primeiramente a essa vontade ou a essa lei. Ele observou que Deus havia deixado uma abertura para que alguém governasse junto com ele. Deus, o Pai, franqueou o seu trono, concedeu o seu trono para uma única pessoa que podia assentar-se com ele ali. Quem era? Jesus Cristo, o Filho de Deus. Jesus era o único que tinha o direito de conhecer os planos do governo de Deus, era o único que era capaz, que tinha poder, tinha concessão do Pai, para se assentar à direita dele e governar o universo. Era uma espécie de monarquia onde o Pai e o Filho reinavam juntos. O rei e o príncipe regente, Jesus. Satanás, ou Lúcifer, era o anjo mais próximo do trono de Deus. Ezequiel 28 nos diz que ele era o querubim ungido da guarda. Ele estava ali diante do próprio trono de Deus. Então ele viu quando o Pai delegou o trono ao seu Filho amado. Ele viu quando Jesus assentou-se à direita de Deus e quando Deus fez a proclamação para todo o mundo, para todo o universo angelical e das outras criaturas conscientes, que apenas uma pessoa se assentaria à direita dele. Nesse momento, Lúcifer sentiu inveja. Ele pensou, mas como assim? Eu estou tão próximo do trono? Por que eu também não posso me assentar no trono? Eu sou alguém tão próximo do governo de Deus, eu sou da alta patente, por que eu também não posso governar junto com Deus? Lúcifer encontrou um impedimento. A lei de Deus exige que apenas ele seja adorado. A lei de Deus não permite que uma criatura seja adorada. Unicamente Deus, o Criador de todas as coisas, tem direito de adoração, tem direito de vida e morte sobre todas as criaturas. Então, nesse momento, a revolta de Lúcifer ficou maior ainda, porque ele percebeu o seguinte: se a lei de Deus me impede de sentar no trono, e Jesus Cristo sentou no trono, apenas ele tem o poder da divindade junto com o Pai para governar o universo. Eu não tenho esse direito. E foi a partir daí que ele iniciou uma revolta no céu, tentando destronar o Filho para poder assentar-se à direita do Pai. Mas antes de fazer isso, ele teria que abolir a lei do céu, já que a lei impedia que ele se sentasse no trono. É por isso que o texto nos fala que, desde o princípio, o diabo vive fazendo oposição à lei de Deus. Ele odeia a lei de Deus porque ele reconhece uma perfeição que não existe nele, naquela lei. Naquela lei existe perfeição que pode vir unicamente do Pai e do Filho, mas não existe na própria criatura, não existia no próprio Lúcifer. Então, a partir desse desejo maldito, esse desejo de sentar-se à direita de Deus, como diz lá no livro de Isaías, né? Eu subirei acima das estrelas de Deus, no trono de Deus colocarei o meu trono. Ele queria se sentar junto com o Pai para governar o mundo. Ele começou a fazer uma oposição à lei de Deus. A obra de Deus é fazer justamente o contrário. Aqui o texto nos fala que foi para isso que Cristo se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Se a obra de Satanás era fazer oposição à lei de Deus, Cristo veio para fundamentar a lei de Deus, para mostrar a sua vontade ao povo. Veja como isso é descrito nas profecias do Antigo Testamento. Abram comigo em Isaías, capítulo 42. Isaías, capítulo 42. Essa é uma repreensão de Deus para o seu povo Israel. Veja como ele nos fala no verso 18 desse capítulo. Surdos, ouvi, e vós cegos, olhai, para que possais ver.
Quem é cego como o meu servo, ou surdo como o meu mensageiro a quem eu envio? Israel aqui, o povo. Quem é cego como o meu amigo, e cego como o servo do Senhor? Tu vês muitas coisas, mas não as observas. Ainda que tens ouvidos abertos, nada ouves. E no verso 21, veja: foi do agrado do Senhor, por amor da sua justiça, engrandecer o quê? O que é que fala o texto? Engrandecer a lei e fazê-la gloriosa. O objetivo de Deus através do seu povo Israel era engrandecer a sua lei, mostrá-la ao mundo. Deus queria que todo mundo reconhecesse a lei como um reflexo de quem Ele é. Ao olharem para a lei, o povo perceberia duas coisas: Deus é perfeito e é santo, eu preciso me aproximar dele. Deus é justiça e juízo. A base do seu governo é perfeita. O seu governo não sofre nenhuma instabilidade. Ele está acima de todos e governa sobre todos. E Ele é santo. Eu preciso me aproximar dele. A segunda coisa que o mundo perceberia olhando para a lei é: eu não consigo me aproximar dele, porque eu sou imperfeito. A lei então serviria não apenas para mostrar quem Deus é, mas mostrar também que o homem necessitava de um Salvador. Ao ver a perfeição de Deus, nós reconhecemos a nossa imperfeição. Quanto mais perfeitamente nós conhecemos quem Deus é, mais percebemos que nós somos imperfeitos. Portanto, a lei serviria também para que o povo entendesse que precisavam de um Salvador. Vamos um pouco mais adiante. Abram comigo lá em Mateus, no capítulo 5. Não, deixa-me pegar um caminho diferente com vocês aqui. Muitos irmãos evangélicos dizem para nós que a lei só começou a existir a partir do Monte Sinai, quando Deus entregou a lei para o povo de Israel. Ou seja, a lei, conforme aparece na Bíblia, inclusive a sua súmula, o seu resumo, os 10 mandamentos, seriam válidos somente para o povo daquela nacionalidade. Será que isso se confirma? Será que antes de Israel já não havia lei? Bom, a primeira coisa que nós percebemos aqui é o seguinte: se o pecado é a transgressão da lei, deveria existir lei antes de Israel, já que havia pecado antes de Israel. Mas veja comigo um texto direto que nos diz isso. Abra comigo lá em Gênesis 26. Nós vamos voltar a Mateus 5 depois, mas eu quero primeiro ir em Gênesis 26. Um dos títulos mais conhecidos de Abraão é o pai do quê? Alguém lembra? O pai da fé. Muitos dizem que a fé está em oposição à lei, né? Mas vejam quem foi a primeira pessoa a ser descrita como um guardador da lei. Veja aí no capítulo 26 e no verso 5. Verso 4 e 5. É a promessa de Deus para Isaque por causa de seu pai, Abraão. Verso 4 fala assim: multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e lhe darei todas estas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra, porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandados, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Aqui o profeta utiliza a forma mais completa de descrever a vontade de Deus. Veja que aparecem aqui termos sinônimos, né? Ele fala sobre os mandados, a palavra, os estatutos, os preceitos e as leis de Deus. Essa forma quíntupla de descrever a lei aparece ao longo do livro de Deuteronômio. Ou seja, embora Abraão tenha vivido antes de Israel, embora Abraão tenha existido muito tempo antes de Deus fazer a aliança lá no Monte Sinai e entregar os seus mandamentos, a lei já existia, porque Abraão aguardou. Abraão foi um guardador da lei. Talvez você pense então, mas tudo bem, a lei já existia antes de Israel, mas ela foi dada posteriormente para Israel, e quando Israel acabou, a lei também acabou. Quando Deus finalizou a sua aliança, quando Deus finalizou o seu pacto com o povo, morrendo lá na cruz do Calvário, quando Jesus veio ao mundo, se ofereceu e o povo de Israel o rejeitou, a lei também ficou para trás, é o que alguns dizem. Será que isso é verdade? Agora sim vamos a Mateus capítulo 5 para ver a opinião do próprio mestre sobre isso. Mateus capítulo 5. De prévio, já deixe-me dizer para vocês que a lei, como um reflexo de quem Deus é, como um transcrito do caráter de Deus, ela não pode passar.
Unicamente se Deus passasse, é que essa lei poderia passar. Porque se a lei é um espelho dele, primeiro teria que desaparecer o objeto que está diante do espelho, para que a lei pudesse desaparecer, né? Portanto, a lei dura para sempre, porque Deus também dura para sempre. Veja comigo aí em Mateus capítulo 5, as famosas palavras de Jesus, dos versos 17 até o 20. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Observe as palavras, profunda impressão que Jesus fala aqui. Ele diz que não veio revogar, não veio abolir a lei e os profetas. Talvez você pense aqui então, mas Jason, quando ele fala de lei dos profetas aí, ele não está falando dos 10 mandamentos. A lei e os profetas é uma referência a todo o Antigo Testamento. Bom, é verdade. Todas as vezes em que aparece a expressão lei e os profetas aqui no Novo Testamento, é uma referência a todo o Antigo Testamento. Você pode notar isso assim, lei e os profetas, ou você pode também ter a divisão tríplice, que aparece em algumas ocasiões, a lei, os profetas e os salmos. Quando você vê essa divisão tríplice, é uma referência a todo o Antigo Testamento, e não apenas a uma parte específica. Mas, você percebe que no contexto, o Senhor Jesus vai comentar os mandamentos justamente do Decálogo. Logo em seguida, Jesus vai comentar sobre o adultério, vai comentar sobre o furto, vai comentar sobre a ausência de amor. Todas essas coisas se concentram no Decálogo. Quando Jesus afirma que não veio revogar ou abolir nenhum ponto da lei, certamente ele também estava pensando no Decálogo. A lei, como aparece aqui para nós em português, né, é a tradução do hebraico Torá. Quando nós vemos a palavra Torá no Antigo Testamento, ela pode significar lei, instrução, direcionamento. Veja que ela não tem simplesmente um significado legal, jurídico. Ela não é simplesmente uma norma. A palavra Torá também pode ser traduzida como um ensino. Ou seja, Deus não é apenas um juiz, Ele não é um legislador somente. Ele é isso e isso já é muita coisa. Ser um legislador ou um juiz já é grande coisa. Mas o nosso Senhor é mais do que isso. Deus não apenas julga o certo e o errado, Ele também ensina. Ele ensina o certo e o errado. É por isso que Jesus está refletindo as palavras aqui do Antigo Testamento, quando ele diz que não veio abolir coisa alguma. Jesus veio simplesmente dar a sua Torá, a sua lei, o seu ensinamento, que era uma continuidade do Antigo. Certa vez perguntaram para o mestre, né, lá em Mateus 22, Senhor, quais são os 2 grandes mandamentos da lei? E Jesus responde, o primeiro grande mandamento é este, amarás o Senhor teu Deus de toda a tua alma, de toda a tua força e de todo o teu entendimento. E o segundo grande mandamento é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Esses 2 mandamentos, irmãos, não eram mandamentos novos. Alguns acham que Jesus veio fazer o seguinte, não, Cristo veio dar uma nova lei, deixando tudo o que foi dito antes para trás. Então todas as leis do Antigo Testamento foram ficadas para trás e só vale agora o que Jesus falou. Não era exatamente assim que o mestre pensava. Quando Jesus veio ensinar, o seu ponto de referência do ensino era o Antigo Testamento. Veja a pergunta que fizeram, quais são os 2 grandes mandamentos da lei? Eles não perguntaram simplesmente, quais são os teus 2 grandes mandamentos? A pergunta foi, da lei. Então Jesus recorre à lei como sendo válida, não somente para as pessoas daquela época, mas de todas as épocas e de todos os lugares. É claro, irmãos, temos que fazer uma breve diferença entre alguns mandamentos específicos do Antigo Testamento. Temos que discernir entre 2 tipos de mandamento. Existem aqueles mandamentos que são universais, que valem para todas as épocas, que valem para todos os lugares, em qualquer situação. E existem aqueles mandamentos que são locais, válidos durante uma época específica, durante um tempo específico. Por exemplo, quando nós pensamos nas leis do santuário, as leis sobre pureza e impureza,
As leis sobre, por exemplo, tocar um cadáver, ficar contaminado cerimonialmente até o final do dia. Essas leis elas eram de caráter local e transitório. Tinham a ver com o santuário terrestre. No momento em que o santuário terrestre deixou de valer, essas leis também deixaram de valer. Mas outras leis de Deus que nós encontramos no Antigo Testamento, elas são válidas para todos os momentos e todos os lugares, porque elas não dependem de uma situação específica. Elas foram dadas para serem obedecidas desde o princípio. Alguns costumam dividir as leis de Deus em pelo menos algumas categorias. As leis morais que Deus deu, as leis que têm a ver com o comportamento certo e errado, as leis cerimoniais, que têm a ver com os tipos, os símbolos, as cerimônias do Antigo Testamento, as leis dietéticas ou leis sanitárias, que são aquelas leis que Deus deu para o povo com referência a quando alguém ficasse doente, qual deveria ser o procedimento dessa pessoa, os tipos de alimento o indivíduo deveria comer ou não comer, mandamentos que nós respeitamos ainda hoje, alguns deles, né? Ou leis também, além dessas, que estariam relacionadas a aspectos civis do povo de Israel. Por exemplo, Deus tinha um mandamento, se você ler lá, logo depois de Êxodo 20, a lei moral de Deus, você vai notar nos capítulos 21 e 22, leis relacionadas à agricultura, leis relacionadas à escravatura. Aí você pensa, essas leis são válidas ainda hoje? Muitas pessoas apontam que nós somos hipócritas, né? Elas dizem assim, mas vocês dizem que tem que obedecer os 10 mandamentos, mas não obedecem à lei da escravatura. Por que vocês não têm escravos na igreja? Já que é um capítulo que vem logo em seguida, é o capítulo seguinte. Êxodo 20 está ali os 10 mandamentos, capítulo 21 e 22, lei sobre a escravatura. Será que seria hipocrisia da nossa parte? Não, irmãos. É porque essas leis civis de Israel estavam associadas a Israel como nação, como povo. Enquanto Israel existisse como nação, enquanto fosse o povo do pacto, aquelas leis deveriam funcionar. Mas quando Israel deixasse de ser o povo do pacto, quando não houvesse mais nação para aplicar a lei civil, já que uma lei civil é aplicada sobre uma nação, quando essa nação deixasse de existir, a lei também perderia a sua aplicação. Por isso que o que vem logo depois de Êxodo 20, nos capítulos 21 e 22, nós não obedecemos mais, porque nós não somos o Israel étnico, não somos o Israel físico, de sangue, nós somos o Israel espiritual. Então, o que é válido para nós hoje é a súmula da lei de Deus que está ali, concentrada nos 10 mandamentos. Não apenas aquilo, há outras passagens também, como essa que nós vamos ler agora. Abra comigo em Deuteronômio, capítulo 6. Deuteronômio, capítulo 6. Então, se pudéssemos resumir aqui, né? Nós já vimos que a lei é a base do governo de Deus. Ela é o que nos mostra o certo e o errado. A lei nos mostra não apenas proibições, coisas negativas, mas a lei também nos mostra coisas boas que devemos fazer, como amar a Deus e o próximo. Já que muitas pessoas têm aquela ideia de que a lei trata apenas de proibições, né? Não, a lei de Deus também trata de ordens positivas. Vimos também que Cristo veio ao mundo para poder exaltar a lei de Deus, que ela é um dos temas do conflito entre Deus e Satanás. Veja comigo aqui o que Deus ordenou ao povo de Israel. Deuteronômio 6, e eu quero ler com vocês dos versos 1 até ao 9. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e juízos que mandou o Senhor teu Deus, se te ensinassem, para os cumprires na terra que passas para possuir, para que temas ao Senhor teu Deus, e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho, e o filho do teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Dê uma pausa, vamos ler até o verso 9, mas note que o capítulo começa fazendo referência a estes mandamentos. Que mandamentos? Certamente os que foram mencionados no capítulo anterior. No capítulo 5 é onde Moisés faz o resumo da aliança com Deus, os 10 mandamentos. Então o texto está falando, são esses mandamentos que vocês vão ensinar para os seus filhos, para os filhos dos seus filhos, na terra que vocês passam a possuir. Eles são a minha aliança com vocês. Eu tenho um pacto com vocês. No que se concentra esse pacto? Eu serei o seu Deus, vocês serão o meu povo. E como vocês vão ser o meu povo, terão uma lei para obedecer.
Essas palavras vocês devem ensinar para suas gerações posteriores. Veja comigo a continuação, verso 4. Verso 3. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em cumprires, para que bem te suceda, e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos. E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Vejam como Deus queria que a sua lei aqui penetrasse nos recessos mais íntimos da vida. A lei não deveria ser uma coisa apenas para o contexto da adoração. Deus disse, não, essas leis vocês vão falar o dia inteiro. Claro que é uma hipérbole aqui, né? Uma figura de linguagem. Delas falarás assentado e ao levantar-te. Você vai falar delas quando acordar, quando for dormir. Você vai escrever essas palavras nos umbrais das suas portas. Você vai fazer com que essas palavras estejam inculcadas na mente de seus filhos. Deus queria que a sua lei atingisse todos os âmbitos da vida. A vida do povo deveria ser regida pela vontade do Senhor. Agora, para nós concluirmos por hoje, como eu, que sou pecador, posso obedecer uma lei que é reflexo perfeito do Criador? Como eu, que sou falho, que tenho pecado, que não sou igual a Jesus, que conseguiu obedecer integralmente a lei de Deus, sem pecar nenhum único ponto, posso cumprir a vontade perfeita dessa lei que é infalível? Nós devemos lembrar de duas coisas. A primeira delas, Jesus fala o tempo todo no Novo Testamento, junto com os apóstolos. Deus virá para retribuir a cada um conforme as suas obras. A nossa salvação, irmãos, ela é pela fé. E o juízo de Deus, ele é pelas obras. Aí você pensa, mas como assim, Jason? Se eu sou salvo por crer no meu Salvador, se eu sou salvo por acreditar fielmente que Jesus morreu por mim, por que eu tenho que fazer alguma coisa para passar no juízo? Porque o juízo apenas comprova se a sua fé é verdadeira ou falsa. As suas obras, elas não são a base para a sua salvação. Ninguém vai chegar no último dia dizendo, Senhor, está vendo aqui, ó, olha no meu registro, eu guardei o sábado, eu devolvi o dízimo, eu ajudei a senhora a atravessar a rua, eu cuidei do necessitado. Ninguém vai chegar apontando isso para o Senhor como base de sua salvação. A base da nossa salvação é a fé em Jesus Cristo como Cordeiro de Deus. Agora, essa fé, se for genuína, gera uma transformação. Não vai haver nenhuma pessoa no céu que não tenha o coração transformado. Ninguém vai entrar no céu sem que o coração tenha sido modificado para habitar naquele ambiente. É por isso que as obras são a demonstração do nosso caráter, a demonstração da verdadeira fé. Veja, Deus conhece se sua fé é verdadeira ou não, independente das obras. Mas lembrem-se que nós estamos no contexto de um julgamento. Nós estamos no contexto de um juízo. Nós temos no céu um julgamento acontecendo agora, onde o livro da vida de todos os indivíduos que professaram seguir o Senhor vão passar em revista diante do tribunal. Todos aqueles que professaram em algum momento na vida seguir a Cristo vão passar por esse juízo. O livro da vida deles vai passar em revista. Deus sabe se o coração desse indivíduo era verdadeiramente convertido ou não. Deus sabe se ele era realmente crente ou não. Mas os anjos que acompanham o juízo não sabem. Um anjo não tem como saber o que se passa no meu coração. Um anjo é incapaz de saber o que se passa na minha mente. Como pode então ele saber se eu sou um verdadeiro crente? Observando a minha vida. É observando a minha vida e as minhas obras, através dos relatos no juízo, que nós vamos perceber se aquela pessoa é verdadeiramente convertida ou não. Nos livros do céu está delineado todo o caráter da nossa vida, todas as nossas obras e nossos atos, quer bons, quer maus. Aqueles que forem aprovados no juízo terão seus pecados apagados. E vai ficar ali escrito no livro apenas o que a pessoa fez de bom. Aqueles que forem reprovados no juízo, vai acontecer o contrário. Deus vai apagar tudo o que ele fez de bom. Sabe o que é que vai ficar no juízo? Apenas os pecados do indivíduo, para que ele seja condenado no fim. Então, o juízo de Deus serve para observar, através das nossas obras,
através da obediência à lei de Deus, se a nossa fé foi verdadeira ou não. Você foi salvo por Cristo e isso se deve unicamente a Ele. Mas se o seu coração foi transformado ou não, é uma obra que o Espírito de Deus realiza em você e fica registrada nos livros celestiais. Eu gosto de um texto de Ellen White, onde ela diz que, assim como na polida chapa fotográfica fica com perfeita precisão impressa o rosto do indivíduo, os traços da fisionomia, assim, do mesmo modo, o caráter é fielmente delineado nos livros do céu. Você ter em mente que o seu livro, que está lá no céu, o livro com o seu nome pessoal, existe um livro com o seu nome pessoal. E ali está relatado o seu caráter fielmente. Nós vamos comparecer no juízo, não é pessoalmente não. O que vai comparecer no juízo em seu lugar é o relato da sua vida. É esse livro que será analisado. Não é você que vai subir ao céu para participar da sessão tribunal, não. É o seu livro, onde o seu caráter está perfeitamente delineado, que vai passar em revista. E talvez alguns agora fiquem um pouco assustados, né? Mas, poxa vida, como é que eu posso, então, passar por esse juízo? Como é que eu posso demonstrar obediência se eu sou falho? E eu quero entrar no último ponto com vocês. Veja comigo Ezequiel, capítulo 36. Aqui Deus nos mostra a sua grande obra de salvação. Cristo não veio nos salvar no pecado, Ele veio nos salvar do pecado. Ele quer purificar completamente sua influência no nosso coração. Ezequiel 36. Veja comigo o verso 24. O que acontece aqui? Deixa eu só dar uma rápida explicação para vocês. O povo de Israel estava espalhado entre as nações por causa do pecado deles. Deus estava prometendo restauração para o povo. Deus vai prometer perdão aqui para eles. Ele vai dizer, eu vou aspergir água pura sobre vós, para que vocês sejam purificados. Mas não apenas isso. Deus promete outra coisa tão grande quanto. Veja comigo. Tomar-vos-ei de entre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados. De todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Habitareis na terra que eu dei a vossos pais. Vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Veja que grande promessa Deus fez aos israelitas e que se estende a nós, que fazemos parte da nova aliança. Deus disse, olha, embora vocês estejam em pecado aí, perdidos, eu vou reunir vocês de volta. O capítulo ainda expressa que Deus faz isso, não por causa do povo, mas por causa do caráter dele. Deus diz, olha, não achem que eu vou trazer vocês de volta porque vocês são bonzinhos, não. Eu vou fazer isso por causa do meu nome, porque eu sou bom e santo, porque eu sou perfeito, eu vou reunir vocês de novo. Eu vou perdoar vocês. Eu vou aspergir água pura sobre vós e vocês ficarão purificados. Eu vou esquecer de tudo que vocês fizeram de mal contra mim, porque Deus é o maior ofendido na história. Não somos nós. Às vezes a gente fica com um complexo, né? Achando que a gente tem algum direito diante de Deus, querendo pedir as coisas. Senhor, por que comigo? Senhor, mas como pode uma coisa dessa acontecer comigo? A única pessoa que tem direito de fazer essa pergunta, irmãos, é Deus. Como é que nós podemos fazer essas coisas com Ele? E Deus diz aqui, eu vou esquecer tudo que vocês fizeram, mas não vai purar para mim. Não vai ser o ponto final da minha obra. Eu vou dar também a vocês um coração de carne. Vocês têm um coração de pedra, insensível para a minha voz. Um coração incapaz de ouvir os meus reclamos, de ouvir a minha suave voz quando eu chamo vocês para a obediência. Mas eu vou tirar de vocês o coração de pedra e eu vou dar um coração de carne. Um coração que bate, que ouve os meus reclamos, que é capaz de obedecer a minha lei. Mas não somente isso. Eu porei dentro de vós o meu espírito, para que vocês possam guardar as minhas leis, os meus estatutos e os meus mandamentos. Irmãos, nós só podemos passar no juízo de Deus, só podemos demonstrar verdadeiramente a nossa fé, se o nosso coração é transformado pelo Espírito, se o nosso coração é nascido de novo. Jesus disse, quem não nascer de novo, perca as esperanças, porque não pode ver o reino de Deus. Apenas se você nascer de novo, apenas se o Espírito operar no seu coração uma transformação de vida, e você ganhar novos pensamentos, novas atitudes, uma nova inclinação
para cumprir a vontade de Deus é que nós seremos o povo de Deus e Ele será nosso povo. Tudo isso é obra de Deus em nós. Você precisa permitir que Deus age em seu coração. Não são por longas caminhadas, longos esforços, não é subindo uma escadaria de joelhos, não é orando em cima do milho, como algumas pessoas fazem, que você vai conquistar o favor de Deus. O favor de Deus já está sobre nós. Ele quer nos salvar, nos perdoar e nos abençoar. Ele quer nos dar de graça, sem que você precise fazer nada, o seu Espírito, para que possa morar no nosso coração e transformar nossas vidas. Eu oro a Deus que os irmãos possam atender ao chamado do Senhor, que o Espírito grave a lei de Deus nos seus corações e que naquele dia nós possamos ser apresentados ao Senhor como igreja pura e imaculada, de que não tem de se envergonhar. Amém? Nós temos o hino agora para finalizar. Ao término do hino nós nos levantamos e falamos com o Senhor. Razão humana pode entender este ser. É como explicar ao surdo o som de uma sinfonia. Tentar achar Deus em teorias, decifrá-lo sem conhecer. É como explicar o azul a quem nunca enxergou. Deus é bem maior do que a minha mente pode compreender. O finito e impossível não impedem seu poder. Nele vou confiar, mesmo se eu não entender, pois eu sei, Deus está além. Eu posso sim fazer meus planos, mas a resposta vem do Senhor. Se um Deus tão grande está a me guiar, seu caminho eu vou aceitar. Deus é bem maior do que a minha mente pode compreender. O finito e impossível não impedem seu poder. Nele vou confiar, mesmo se eu não entender, pois eu sei, Deus está além. Deus está além da minha angústia, Deus está além dos meus temores, Deus está além das minhas lutas, Deus está além das minhas dores, Deus está além do meu futuro,
Deus está além deste meu mundo. Deus está além do que eu enxergo. Deus está além do que eu lhe peço. Deus é bem maior do que a minha mente pode compreender. O finito e impossível não impedem seu poder. Nele vou confiar, mesmo se eu não entender, pois eu sei. Deus está além. Deus está além. Amém. Vamos ficar de pé para falarmos com o Senhor. O Salmo 119 diz: quanto amo a tua lei, ela é o meu prazer. Com esse pensamento vamos falar com o Senhor. Nosso Deus poderoso, hoje podemos aprender que a tua lei é um reflexo do seu caráter. Nós te pedimos que o seu caráter seja colocado em nosso coração a cada dia. Nós somos falhos e imperfeitos, mas sabemos que temos um advogado no céu, capaz de nos purificar de toda injustiça. Que possamos colocar todos os nossos pecados aos teus pés, para que o Senhor limpe o nosso coração. Por favor, Deus Santo, vem colocar em nós a tua lei. Coloca o teu Espírito para que possamos sentir prazer em te obedecer. Que nós possamos saber o que é a plenitude e entender que os teus mandamentos não são penosos, mas são para o nosso bem e para cumprir o teu querer. Grava em nós a tua santa e perfeita imagem. Vem nos dar um bom sábado de descanso na tua presença. Nos leve em paz para os nossos lares, refletindo na grandeza do teu caráter, na perfeição da tua vontade. Essas coisas nós te suplicamos, no nome de Jesus. Amém, Senhor.